obtendo a libertação do medo. O resultado de um desenvolvimento espiritual dessa natureza é elevar o indivíduo acima do reino do medo. Essa libertação do medo, entretanto, não é alcançada instantaneamente. Poucos de nós podem chegar ao ponto de dizer: não temo uma bomba atômica. Temos que começar com coisas que parecem menos poderosas, talvez como o tempo ou o clima, como alimentos ou germes, e retirar o poder deles por entender que, por si próprios, eles não podem ter poder, porque todo o poder está na consciência que produz a forma, e não na forma. Para atingir este estado de consciência, é útil praticar os efeitos da contemplação em nossa meditação, refletir sobre o tempo, o clima, os alimentos, os germes, e perceber que eles próprios não têm poder, exceto o poder com que os investimos. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre retirarmos o poder das coisas que tememos. Sobre esse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o medo e sobre como vencer o medo? O Gilson, é algo muito comum em nós a presença de estados internos desagradáveis que produzem sofrimento para cada um de nós. O medo é algo assim. Portanto, quando você pergunta como vencer o medo, a base, o fundamento, o elemento principal na pergunta não está sendo investigado. O elemento principal é a presença deste eu. Portanto, você é o elemento principal na pergunta. Você pergunta como vencer o medo. A crença que temos, a ideia que trazemos, a confiança presente em alguém presente, sendo o eu, a pessoa, este você, é o que fundamenta o problema. A nossa crença de que existimos como alguém presente, aqui no momento. Alguém que tem que ganhar alguma coisa, obter algo, ou se livrar de algo. É exatamente a crença nesta ego-identidade. O pensamento de alguém presente na vida. Alguém que é este eu. Quem eu sou? Aqui estamos vendo com você, tendo um olhar diferente para a questão do medo, ou de todos os problemas que nós temos na vida. A nossa ideia é de que os problemas estão do lado de fora. Aquilo que nos faz sofrer lá fora.
e nos atinge aqui. A nossa visão é a visão da separação entre o medo e eu. Portanto, você com medo ou você sem medo, queremos vencer o medo, porque a ideia é de que existe alguém para vencer o medo. Nós precisamos investigar a natureza do eu, a natureza deste mim, desta pessoa. Aqui estamos lhe desafiando a ter uma ciência da verdade sobre quem é você, sobre o que é este eu. Um olhar direto, real, irá lhe mostrar que é a presença do eu, a presença do medo. E se o eu é a presença do medo, não se trata de vencer o medo. Se trata de tomarmos ciência da verdade deste mim. E você não pode tomar ciência deste eu, deste mim, e, portanto, deste medo, se continuar na intenção de se livrar do medo. É a própria presença do medo que quer se livrar do medo. Há um desconforto, há uma dor, há um sofrimento que nós denominamos de medo. Esta dor, este desconforto, este sofrimento está em um movimento para se livrar. Mas do que é que ele pode se livrar? Se ele é o próprio movimento. Isso explica porque nós passamos uma vida inteira tentando vencer o medo. Sim, temporariamente nos livramos de algumas situações, mas logo entramos em outras situações. O medo é um elemento que nos persegue durante toda a vida. Só existe uma forma real de lidarmos com o medo. É aprendendo como lidar com nós mesmos. Só há uma forma verdadeira de nos livrarmos do medo. É quando nos livramos da ilusão de alguém presente que se vê separado do medo, sendo o próprio medo. É a presença da mente, a presença do eu. É a presença do eu, a verdade do medo. Tudo o que de fato nós precisamos não é vencer o medo, é ter plena ciência da ilusão da mente. A mente, em sua ilusão, sustenta uma ilusória identidade que está em desconforto, em sofrimento, em dor. Algumas vezes esse sofrimento assume a ideia, a nomeação de medo, outras vezes de angústia, preocupação, ansiedade, raiva, depressão. É sempre a presença do ego. A forma como estamos lidando com o momento presente, nos separando para querer alterar, mudar aquilo que ali está presente, que nos dá a ideia de alguém aqui, que cria este eu, que estabelece este eu, sofrendo.
sofrendo com raiva, sofrendo com medo, sofrendo com a dor da solidão, e tendo a ilusão de que irá vencer um dia. Aqui, estudar a nós mesmos é romper com o medo, porque é romper com o ego, com este eu. Você pergunta como vencer o medo? Tudo aquilo que o ego vence, ele continua lutando para sustentar a sua vitória. Em geral, as pessoas se afastam temporariamente de uma condição que é a condição do medo. Então, naquele momento, elas estão em uma sensação de que estão livres do medo. Mas, na verdade, é a presença do medo em outro formato, de uma outra forma. A presença do pensamento em nós é o elemento que sustenta o medo. Do que é que você tem medo? Você tem medo do passado? Você tem medo do futuro? Você tem medo de perder coisas, de perder pessoas? Você tem medo de não ganhar? Você tem medo de envelhecer, de adoecer? Os medos são inumeráveis, porque os pensamentos são inúmeros dentro de cada um de nós. A relação entre o medo e o pensamento e o eu é, na verdade, uma única relação. Quando você não tem pensamentos, você não existe como uma pessoa. Há um espaço presente. A ausência do pensamento é a ausência da memória, é a ausência do passado, é a ausência do futuro, é a ausência do medo. Você não pode temer aquilo do qual você não se lembra, que pode lhe prejudicar. Quando você se lembra de uma doença que você teve, ela pode voltar a acontecer novamente. Repare, é apenas um exemplo. Serve para qualquer outro medo. É a presença da lembrança, a presença do medo. Sem a lembrança daquela doença, algo que vem do passado, não há medo aqui. Portanto, a presença do medo é a presença do eu. A presença do eu é a presença do pensamento. Deste eu no futuro, sofrendo, deste eu que viveu o passado e que sofreu. Podemos romper com o medo. O fim para o medo é o fim para o eu, é o fim para o ego. É o que estamos com você aqui aprofundando para uma compreensão. Nós trabalhamos com você a questão do fim do medo e não de alguém vencendo o medo. E o fim do medo é o fim deste sentido egóico, deste sentido do pensador, deste eu que é este elemento que se sustenta no pensamento, que está ou no passado ou no futuro, sempre projetando algo desagradável para si mesmo e sustentando o sofrimento, que nós chamamos de medo. O poder está dentro de nossa consciência. Shakespeare expressou isso de forma sucinta, quando disse: "Não há nada bom ou ruim, mas o pensamento o faz assim." Em outras palavras,
O mal não está na coisa nem no efeito. Qualquer mal que existe está em nossa percepção do que estamos vendo, ou no poder com o qual imbuímos um indivíduo, uma condição ou uma circunstância. A maioria de nós já demonstrou isso em algum grau, e provou que muitos dos chamados poderes do mundo se tornam impotentes perante nossa consciência espiritual. Experimentamos, alguns em pequeno grau e outros em maior grau, a operação deste princípio em nossa vida. Mas, até que o tomemos conscientemente em nosso eu, em nosso santuário interior, e permaneçamos nele, não podemos torná-lo prático em nossa experiência diária. É verdade que podemos receber benefícios daqueles que atingiram a consciência do não poder, mas isso é apenas uma ajuda temporária para nós. Mestre, eu vou ler uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário e perguntou: Mestre, minha mente não para um segundo. Os pensamentos me dominam e me sinto exausto. Como lidar com os pensamentos? Sim, a presença do pensamento. É a presença da inquietude. A inquietude e o pensamento é a presença da mente. Quando você diz que a sua mente não para e que os pensamentos lhe dominam, os pensamentos e a mente é a presença do próprio eu, da própria pessoa. Portanto, quando você tem a ideia de lidar com os pensamentos, é porque você não compreendeu a verdade ainda sobre os pensamentos. A presença do pensamento é a presença da memória, é a presença do passado. O elemento que quer lidar com o pensamento ainda é parte do próprio pensamento. Este elemento é a mente, é o eu. A mente, como nós conhecemos, é o eu que nós somos, que é a própria presença dos pensamentos. Aqui, descobrir a verdade sobre os pensamentos requer um olhar, um perceber, requer tomar ciência de como a mente funciona, de como o pensamento se processa. Tomar ciência é olhar, é observar. Neste olhar, neste observar, ocorre a compreensão. E com a compreensão, nós temos o fim da mente, temos o fim para os pensamentos. Porque temos o fim para este eu. Será possível a mente livre do pensamento? E, portanto, livre do eu? Quando aprendemos a olhar, a observar, a tomar ciência destas reações que surgem, que são estas lembranças que vêm do passado, que é a presença do pensamento, neste momento a mente se aquieta, silencia, e um espaço novo surge. Não é mais a mente como nós conhecemos, o eu como nós conhecemos, nem os pensamentos como eles acontecem. Aquilo que nos aproxima da verdade, do silêncio, da quietude, da liberação ou libertação do sofrimento, é a ciência da verdade sobre o pensamento.
Pensamento em você é o resultado do passado, é o resultado da memória, é a presença da ilusão do ego, da ilusão do eu. Será possível uma vida livre do modelo de tagarelice interna, de inquietude e, portanto, de pensamentos? Então temos, neste momento, a presença da inteligência, do silêncio, da liberdade. Então temos, neste momento, a presença do fim do passado, do fim de todo este movimento de tagarelice interna, de inquietude psicológica. Algo que requer a presença da compreensão da mente, da compreensão do eu. O seu natural estado de ser é livre do eu, livre do ego, livre da mente. Então, há algo novo presente. Esta nova mente não é a mente como nós entendemos, como nós conhecemos. É por isso que temos enfatizado com você aqui a beleza do encontro com a meditação, que é quando estamos diante de um espaço novo, de um novo modo de sentir, de agir e também de pensar, onde o pensamento não está mais, onde a ilusão desta ego-identidade não mais está presente. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo. É que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença, nesse campo de poder e graça que o mestre compartilha. E pegando essa caroninha com o mestre, de maneira espontânea e natural, silenciamos nossas mentes, temos uma facilitação incrível para podermos observar os nossos pensamentos, entramos sem nenhum esforço no estado de meditação. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.